Bem-vindos todos que já chegaram. Muito obrigado. A gente vai fazer mais uma rodada dos Encontros para a Mudança. É a última desse ano, mas a gente vai voltar ano que vem com o processo. A gente tem feito isso ao longo desses últimos meses, na expectativa de juntar amigos profissionais de mercado, né, colegas que trabalhamos juntos ou não, mas que vivem essa jornada de fazer mudança e de que vive mudança o tempo todo, né? Então, a gente faz mudança e vive mudança o tempo todo. Então, esse é o objetivo dos encontros. Os encontros já nasceram em 2012, na época em que o mundo era presencial, que a gente podia fazer isso ao vivo e a cores, e a gente se encontrava, não tinha pipoca, como o Fernando falou, mas tinha um café, e a gente fazia um café da manhã, reunia 40, 50 profissionais para discutir sobre um tema. Assim nasceram os Encontros para a Mudança, e com esse objetivo de difundir, de propagar temas que nós consideramos importantes, relevantes para o mercado ao longo aí desse período. A gente fez vários encontros e resolvemos esse ano fazer o encontro no formato virtual, o que tem sido uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu no primeiro ano que a gente fez, a gente chegou aí a outros estados. Mas agora, com esse formato virtual, a gente consegue ter colegas de outros lugares do Brasil participando. Então, já tivemos colegas de vários outros lugares, não só de São Paulo. E isso cria também uma oportunidade nova, né, de você estar presente e conhecendo gente de outras localidades. Então, esse é o nosso objetivo aqui dos encontros. E pode passar, Lilian. E ele tem um formato que é assim, a gente sempre apresenta um tema, uma questão. Hoje vamos falar de times de alta performance. Depois, a gente convida todos vocês para discutir nas salas simultâneas. Quando era presencial, a gente juntava em mesas redondas, né? E fazia essa discussão. Então, o Zoom nos possibilitou fazer as mesas redondas, agora salas simultâneas, onde a gente faz uma discussão, um desafio que é dado em cada um dos encontros. O objetivo principal é sempre trocar ideia, convergir ideias, ter insights, porque não tem resposta certa, né? Tem esse aprendizado o tempo todo. Então, é isso. E aí a gente sai das salas simultâneas e vem para fazer essas conclusões nessa sala principal, tá? Então, o tema de hoje é times de alta performance. Quem vai conduzir o tema vai ser a Lilian. A gente fez outros temas, então esse já é o quarto tema dessa rodada, desse semestre. E a gente tem sempre convidado o Nando. O Nando está aí na sala com a gente. O Nando é cartunista, ele já trabalha com a gente na dinâmica desde o começo, ele tem uma área que a gente chama de dinâmica do riso, ele vem trabalhando sempre o humor corporativo, uma coisa que ainda as empresas estão aprendendo, agora mais na pandemia estão aprendendo mais a trabalhar as emoções e o humor. Então, ele acompanha os encontros e faz cartoons, e que a gente vai apresentar no final. E esses aqui foram alguns que a gente tratou de planejamento, tratou de cultura e tratou de competitividade. Esses são alguns dos cartões que o Nando fez, e os outros a gente está disponibilizando no nosso site. Tá? Então, bem-vindo, Nando, também. Vocês vão ver ele entrar e sair das salas, quando a gente estiver nas salas simultâneas. Vocês vão ver o Nando lá, ele é o cartunista que está capturando as nossas conversas e colocando numa forma dos cartoons. Tá? Então, hoje, o tema vai ser conduzido, essa abertura do tema é conduzido pela Lilian, até a hora do intervalo, quando a gente faz a distribuição de sala. Bem-vindo todos. Por favor, fiquem na distribuição de sala, não vá embora depois. Eu sei que algumas pessoas vão precisar sair, já avisaram, mas quem puder, fica, porque a parte mais gostosa, eu vou te dizer, é quando a gente vai para as salas discutir, e hoje o desafio está bem interessante, tá bom? Bem-vindos, vamos à nossa conversa aqui sobre construindo times de alta performance. Pessoal, boa tarde.
Como a Lilian disse, esse nosso encontro é uma troca mesmo de conhecimento, de informação, de experiência, de vivência de cada um de nós. Então, é longe de ser uma aula, na realidade, a gente vai trazer alguns pontos, alguns temas, autores conhecidos, para que a gente tenha informação, insumo, para na atividade, né, na nossa experiência, como a Lilian comentou nas salas, a gente possa trocar conhecimento. É essa grande vantagem, a grande experiência aí dos encontros é exatamente essa troca, né, e a gente poder ter um momento para refletir. Então, a questão a gente sempre pede para ficar no mudo, por questões aí de barulhos, né, ruídos dos espaços onde a gente se encontra. É um espaço para networking, então, para que vocês se conheçam e a gente possa conhecer vocês. Tem um chat, então, tem um pedido para vocês colocarem o LinkedIn de vocês ou contato, para que as pessoas possam conhecê-los também. A gente sempre pede para manter o vídeo aberto quando é possível, quando não tem alguma uma restrição pessoal ou técnica, né? Tem um espaço no chat, então vocês podem colocar as questões no chat. Conforme eu vou falando, eu não estou vendo vocês, mas se tiver uma questão, a equipe dinâmica me acione e a gente faz aí a resposta para vocês, tá? As salas simultâneas, como a gente comentou, que é o objetivo de a gente se conhecer nas salas, trocar ideias e vivenciar uma experiência aí. O pitch de elevador, na realidade, quando a gente volta para a sala, a gente sempre vai pedir para vocês fazerem comentários, e aí, na questão de ser uma coisa pragmática, focada, breve, para que todos possam ter espaço para falar, inclusive lá nas salas também, né? Para que todos tenham condição de espaço para falar, né? Então, a diversidade de ideias é bem-vinda, então não tem uma coisa única, não tem certo ou errado, ainda mais no exercício que nós vamos ver hoje, é exatamente essa vivência de uma coisa subjetiva, e a gente tem sempre uma avaliação de reação. Ao final, nós vamos ter lá um QR Code para que vocês possam capturar e responder, sendo que amanhã nós vamos mandar um resumo da nossa conversa de hoje, e lá também vocês vão receber esse link da avaliação de reação. E a gente conta muito, pede para que vocês respondam, exatamente para a gente melhorar sempre, tá? Então, começando a nossa conversa, uma primeira coisa, até para a gente aquecer a nossa conversa aqui, sobre os times de alta performance. Então, tem uma brincadeira aqui que eu coloco a vocês para que a gente possa pensar quem são essas pessoas de alta performance. São super-heróis, são pessoas da vida comum, somos pessoas como nós somos no mundo corporativo ou na vida pessoal. Então, para a gente começar a aquecer, a pensar no que é isso, essa coisa de alta performance, time, uma equipe de alto desempenho. Eu queria pedir para a equipe colocar a enquete para mim, eu queria que vocês respondessem, é rapidinho, na realidade é um bate-bola, e nessa enquete o objetivo é que vocês façam uma reflexão sobre um momento de vida, Não tá né? aparecendo. Não? Quem é que Para mim. está com o host? Agora sim. Vocês estão vendo? O pessoal está vendo? Bom, o objetivo é essa reflexão, né? Em que momentos da sua vida você tem maior atuação como participante de um time? Tem ou teve a sensação, a percepção que você se sentiu ou se sente participante de um time, participando em projetos numa empresa, atuando como membro da equipe do seu departamento, pensando nas estruturas formais do mundo corporativo, participando de atividades na comunidade, trabalhando com colegas durante a elaboração de um TCC, é verdade, a gente tem um objetivo comum, trabalho em conjunto, atuando em projetos sociais, participando de atividades familiares. Na realidade, são momentos, alguns, e a gente tem outros, claro, que a gente percebe a nossa atuação trabalhando em conjunto com outras pessoas. E como é ter uma alta performance num momento desse? A gente tem 6 pessoas respondentes, somos 11 no total. Vou esperar mais alguns minutos, que de fato é para a gente ter uma percepção. Por enquanto, 33%, né, desse grupo está com a resposta participando em projetos da empresa. Então, em momentos que eu trabalho em projetos, é que eu me sinto atuando num time de verdade.
ou atuando como membro da equipe de um departamento. Então, a gente está com uma percepção maior do time no mundo corporativo, né? Algumas pessoas falaram, participando de atividades numa comunidade, fazendo o TCC, né, como a gente viu, ou até fazendo trabalhos em projetos sociais e nas questões familiares também. Acho que bacana, posso encerrar? Vocês encerram para mim um pouco da reflexão. A gente percebeu aqui que a gente se percebe mais trabalhando num time, no mundo corporativo, né? Seja num projeto ou seja no departamento. Na realidade, o projeto ganhou, né? 33% aqui. Então, a gente vai falar um pouco disso, e como a gente está falando hoje de gestão e pessoas, estamos falando muito desse humano que mora em nós, vamos falar assim, né? Então, a gente quer trabalhar com vocês numa reflexão de nós enquanto pessoas no mundo. Mas vamos para frente, vou convidar vocês aqui na sequência do conteúdo, tá? Sobre liderança, se nós estamos falando em equipes de alta performance, em times de alta performance, é impossível nós termos um grupo que tem um bom desempenho sem esse grupo ter pessoas com a competência de liderança desenvolvida. Liderança, nós estamos trazendo nesse bate-papo como uma competência a ser desenvolvida em todas as pessoas. Aquela competência inspiradora, motivadora de pessoas. A competência em nós que nos move para desenvolver outras pessoas. Como Drucker disse, né? O líder é aquele que é capaz de fazer com que pessoas comuns façam coisas incomuns. Então, essa competência do humano, ela precisa ser desenvolvida. A gente vai falar disso bastante, até nessa visão desse mundo futuro, o quanto essa competência será exigida de nós. E isso é uma competência de nós enquanto pessoas, liderando outras pessoas. Pensando na liderança situacional, esse aqui é um quadro da CSL, e sempre nos traz a questão de um líder observar a maturidade da sua equipe e, ao entender essa maturidade, ter uma postura e uma atuação diferenciada. Quando eu falo de uma equipe que tem baixa maturidade, o líder ele atua com determinação. Ele define tarefas fortemente e ele não tem tanto relacionamento. É mais uma definição de tarefas, um monitoramento, porque essa equipe ainda é muito imatura. Se eu pensar num quadrante já de equipe moderada, num primeiro quadrante, nesse laranja aqui, que é o M2, já é uma equipe que tem uma maturidade um pouco maior, o líder ainda tem uma definição forte de tarefas, e ele também atua fortemente no relacionamento. E ele utiliza de uma competência da comunicação, de uma habilidade da comunicação, que é da persuasão, né, que foca inclusive nas questões emocionais para motivar pessoas. No terceiro quadrante, ainda em equipe com maturidade moderada, o líder ele já atua com compartilhamento. Então, ele tem baixa definição da tarefa em si, já tem maior relacionamento, porque já existe uma maturidade, um conhecimento técnico, inclusive, e essa equipe consegue desempenhar melhor. O nosso mundo dourado, né, o nosso mundo dos sonhos, é no quadrante da delegação, onde a equipe tem alta maturidade. Então, a definição de tarefas, ela já é mais baixa, né? E é baixa no relacionamento. É onde, de fato, existe a delegação, porque a equipe ela tem a maturidade técnica e das habilidades subjetivas, que nós vamos conversar daqui a pouco também. Então, eu já desenvolvi, essa equipe já tem essa maturidade, e aí sim o líder atua de forma situacional. Olha que bacana a gente perceber que o líder tem sim que conhecer as pessoas que trabalham com ele, né? Isso é muito importante para a gente, pessoal. Falei da liderança, falei dos liderados, né? E aí o Bruce Tuckman, ele trouxe para a gente lá em 65, isso tudo é do século passado, e é sempre assim, né? Tem muita gente do século passado trazendo conhecimento para a gente até hoje. Vocês vão ver como eu vou falar isso de forma constante hoje.
O Tuckman, ele desenvolveu, e lá em 65, o artigo dele falava dos estágios de desenvolvimento de equipes, de times, e esse artigo falava de 4 estágios, então ele ia até o desempenho, ali, até o performing. Lá em 77, com a Mary Ann Jensen, ele desenvolveu e pensou num 5º estágio, né? Então, na finalização dessa equipe, dessas pessoas enquanto equipe, de verdade, enquanto time, né? Então, falando do primeiro estágio, é o momento onde as pessoas são designadas para fazer um produto ou um serviço, elas vão trabalhar juntas, porém ainda existe a individualização, e as pessoas, eles não entendem ainda que estão trabalhando num time, né, que são uma equipe, e nesse momento é importante a atuação do líder, inclusive para fazer a identificação das metas. Essa equipe precisa saber quais são os objetivos, o porquê eles estão trabalhando juntos. E nessa questão da liderança, é o líder que vai desenvolvendo essa equipe para que ela tenha a maturidade que a gente quer, conforme aquele quadrante que eu comentei com vocês lá atrás, da delegação, vamos pensar assim, né? Um segundo estágio, as pessoas ainda se veem como indivíduos, e como não se tem ainda papéis, as responsabilidades de cada um, existe um momento de conflito. Então, é literalmente isso. Até os bonequinhos ali estão brigando, mas quantos de nós já não vimos equipes em situação de conflito intenso, né? E quando eu vou falar do mundo corporativo, porque a gente já vivenciou e tem projeto, mas também no mundo, na família, muitas vezes. Então, a gente tem conflitos, talvez porque as pessoas não saibam, de fato, as suas responsabilidades. Não existe a maturidade ainda. No terceiro estágio, que é a normatização, existe uma padronização do processo de trabalho. As pessoas já entendem que elas podem trabalhar em conjunto, as individualidades são respeitadas, e eles entendem que a diversidade é importante para essa equipe ser mais forte e para ter um desempenho melhor. E o papel do líder aqui é estabelecer e comunicar esse processo de trabalho, para ficar claro como as coisas funcionam. E é claro que no quarto estágio, as pessoas a hierarquia não tem mais importância, as pessoas estão mais maduras, a individualidade foi quebrada e se percebe a importância do grupo, o respeito às diferenças, e aí sim eu começo a ter uma alta produtividade e na execução e melhoria do processo, que é constante. Então, para que eu tenha uma equipe de alta performance, olha só quanta coisa, né? Tem que ter liderança, o líder tem que perceber a sua equipe, e eu tenho que desenvolver, enquanto líder, a minha equipe, para que ela possa ter uma alta performance. No último estágio, vamos pensar, se a gente falar em projeto, ou mesmo se eu estiver falando no TCC, né? Estou entregando um trabalho, por exemplo, eu tenho um período de construção, eu tenho um desenvolvimento daquelas atividades. Quando eu estou no término, é que eu estou entregando aquele produto ou serviço, vamos pensar desse jeito, né? E se eu estiver falando no mundo corporativo, é o momento onde esse produto ou serviço, ou esse novo processo, ele entra na rotina da empresa. Então, essa fase é importante para o reconhecimento da equipe, para a valorização dessas pessoas com um conhecimento diferenciado na rotina da empresa, né? E se eu pensar também que eu estou entregando um TCC, é sim um momento de comemorar e de perceber o quanto eu me desenvolvi em conhecimento naquele estudo aprofundado e tudo mais. A gente sempre fala, falamos de projeto, que o projeto ele faz parte da jornada, e a mudança, ela começa ali, muitas vezes, com o projeto, às vezes começa antes, mas com foco maior no projeto, mas como ela é a jornada, ela permeia quando esse projeto é entregue na empresa, e a mudança permanece. Por isso a equipe é importante, inclusive para fortalecer e para se manter esse conhecimento novo na empresa. Olha que coisa impressionante. E o Tuckman já falava isso lá em 65, né? Então, coisas antigas para a gente refletir. Agora, a gente fez essa jornada aqui, né? Então, nós falamos assim, falamos da liderança, falamos da maturidade das pessoas e da percepção do líder enquanto dos seus liderados, falamos dos estágios de Tuckman para constituir uma equipe, um time que tenha um bom desempenho, né?
E é claro que essas equipes são formadas por pessoas. Então, para eu ter um grupo com um desempenho bacana, satisfatório, ou que a meta me diga que tem que ser, eu preciso sempre olhar para o indivíduo. E esse indivíduo, que somos nós no mundo, né, na vida social, na família, na empresa, nós somos uma pessoa só. E nós temos os nossos valores, as nossas emoções, os nossos sentimentos que têm a ver com a nossa história. Cada um de nós funciona de um jeito diferente. Eu gosto dessa imagem porque ela nos traz uma pessoa introspectiva, ela traz uma pessoa mais descolada, ela traz uma pessoa sorridente, outra preocupada, outra com raiva. Me parece que tem uma pessoa com raiva, uma assustada, né? Então, nós somos assim. As pessoas na vida comum são o que são. E quando a gente está num time, a gente não consegue ser diferente. Mas existem formas de nós nos percebermos e aí sim a gente poder fazer parte de um grupo com um desempenho melhor e termos de fato alta performance. Vamos falar um pouco mais dessas pessoas que somos nós. Tem um estudo bacana que eu trouxe para vocês, que foi feito pela McKinsey Company. Um relatório, uma pesquisa, um estudo deles, que diz que entre 2017 a 2030, então nós temos aí pelo menos mais 10 anos, a nossa força de trabalho, ela vai ter muitos impactos em decorrência dos processos e de automações, robotização, automação de processos e tudo mais. E esse estudo, ele diz que alguns empregos, algumas profissões, ocupações, elas vão crescer, outras vão ser diminuídas, vão sumir, em muitos casos, e novos trabalhos que a gente nem imagina ainda podem surgir, podem ter necessidade. E o estudo trouxe que entre 75 milhões e 375 milhões de pessoas podem precisar mudar de categoria ocupacional. Então, tudo aquilo que eu faço hoje, que eu acredito e que eu tenho certeza que eu vou fazer isso por muitos anos, pode ser que em 10 anos eu tenha que repensar. E essas novas ocupações, elas vão exigir outras habilidades de nós humanos nesse mundo automatizado. Eu destaquei essas três que terão maior crescimento, porque tem a ver com o nosso fórum de hoje, né, com a questão dos soft skills, das habilidades subjetivas que a gente comentou ali. Então, vai ser exigido desses novos profissionais que eles utilizem e apliquem as suas experiências pessoais e experiências adquiridas em conhecimentos específicos, em estudos, informações. Que eles apliquem essa experiência no seu dia a dia, que possa ser agregado ao seu trabalho. E quando a gente fala aqui experiência, pessoal, a gente está falando de tudo. Técnica, de vida, de relacionamento da gente enquanto pessoa no mundo. Esses novos profissionais, essas novas competências, na realidade, que serão exigidas, elas vão exigir que a gente tenha maior interação com stakeholders. Então, as partes interessadas naquele trabalho que eu desenvolvo, seja meu cliente ou meu fornecedor. Eu tenho que desenvolver uma competência em maior habilidade de interação. Eu tenho que ter uma competência, habilidade subjetiva, soft skills, para gerenciar pessoas. Então, eu preciso conhecer a mim mesmo e quem trabalha comigo, quem está à minha volta. Se eu estiver falando de trabalho, se eu estiver falando da família também, né? A gente vai ver que a gente consegue ter melhores resultados se nós tivermos essas habilidades. O estudo também trouxe da McKinsey que em economias avançadas e economias emergentes, tá? A questão dos requisitos educacionais podem mudar também, tendem a ter grandes mudanças. Então, nas economias emergentes, eu vou ter um grande aumento da necessidade de profissionais com ensino secundário ou menos. Vamos pensar do fundamental, médio. Então, nas emergentes, vai ter um aumento disso. Eles vão precisar, as emergentes, né? Enquanto nas avançadas, tem uma pequena queda. Se eu pensar em cursos técnicos, nas avançadas a gente vai ter uma necessidade parecida com o que a gente tem hoje, e um pequeno aumento nas emergentes. E pensando em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pequeno aumento, tanto nas avançadas quanto nas emergentes.
Esse quadro dá um panorama, se nós pensarmos ali, ó, nas economias avançadas e nas emergentes, prestadores de cuidados, se eu pensar pessoas que cuidam de pessoas, posso ter profissionais relacionados à saúde, inclusive. Acho que o momento que a gente está vivendo até faz a gente pensar que isso realmente é verdade, né? Então, eu tenho um grande aumento nas duas economias. Eu tenho um aumento, se eu pensar nas avançadas, em especialistas, um grande aumento, uma necessidade muito maior. Gerentes e executivos, olha a minha habilidade de liderar, olha a minha habilidade de lidar com o outro, o quanto vai ser requerida nas economias avançadas. Nas economias emergentes, eu tenho um grande aumento na interação com o cliente, que é esse triângulo grandão, né? Então, eu tenho interação com o cliente, eu vou precisar muito mais me aproximar desse meu cliente, que é uma pessoa, né? Então, tem uma pessoa jurídica, mas tem uma pessoa que eu lido. Pensando nos construtores também, né, na construção, de forma geral, os educadores nas emergentes, eu também vou ter uma grande necessidade. Faz sentido porque eu vou ter que ter mais pessoas formadas na parte de ensino fundamental, secundário. Olha que bacana. Esse estudo nos faz refletir. Ainda com base nessas informações da McKinsey, um resumo bem bacana. Então, sobre trabalhos perdidos e trabalhos ganhos. A força de trabalho e as transições em tempos de automação. Ainda pensando que a gente ainda tem uns 10 anos para, né, pensar como é que a gente vai atuar nesse mundo que vai exigir da gente competências subjetivas, habilidades subjetivas. Aqui traz uma informação que eu vou ter uma diminuição, ou que talvez deixe de existir, 2%, menos 2% da necessidade de profissionais que atuem na operação de equipamentos, na inspeção e no monitoramento. Olha que interessante. Menos 25% dessa força de trabalho de profissionais que façam inserção de dados ou funções básicas. Então, assim, funções que requeram alfabetização, matemática, comunicação básica, né? A gente vai ter muita coisa automatizada, a inteligência artificial, vamos pensar assim, está muito mais desenvolvida, e talvez eu tenha realmente menos 25% da necessidade desses profissionais. Tem um aumento de 11% para profissionais, uma força de trabalho com alta cognição, criatividade e interpretação. Isso é subjetivo, gente. Eu preciso desenvolver cada vez mais. 47% em funções que exigem competências, olha só, emocionais, sociais, de liderança, de empreendedorismo e de autonomia. Isso é fantástico da gente perceber que realmente, com todo esse processo de modernização, automatização, nós, profissionais, vamos ter que ter outras habilidades mais afloradas para a gente poder seguir no mundo de trabalho. Funções baseadas em competências digitais e tecnológicas têm um aumento de 141%. Claro que se eu estou falando de automação, de inteligência artificial, de robotização, isso faz sentido. Se eu pensar nessa experiência desse ano, o quanto nós tivemos que nos reinventar, inclusive para fazer um evento desse com vocês, de usar uma plataforma digital, de fazer conversas diferenciadas, a gente está se reinventando o tempo todo, né? A gente gosta de dar treinamento olho no olho. Eu estou falando com vocês e não estou vendo vocês. Isso me dá uma certa angústia, mas tenho certeza que vocês estão aí, né? Então a gente está conversando e eu tenho certeza que no momento da experiência eu vou poder ver vocês também. Isso me acalma. Ainda dando continuidade ao nosso conteúdo, tem um outro estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, um relatório de uma pesquisa que foi feita, pesquisa do futuro do emprego, lá em 2018, tá? E a gente trouxe também, por quê? Já nesse relatório, dizia que a tendência para 2022, então eu tenho mais 2 anos aí, era eu ter uma necessidade de aumento, ia ter um crescimento, né? De profissionais com habilidades tais como pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégica de aprendizagem, criatividade, originalidade, olha quanta coisa. Nós destacamos aqui liderança e influência social, porque a gente está falando nesse fórum hoje
exatamente da minha habilidade subjetiva de lidar comigo mesmo e lidar com o outro. Inteligência emocional. Todos nós falamos disso o tempo todo, mas o que é isso de verdade? Nós vamos falar também. Para a gente refletir um pouco, eu ia pedir agora para a nossa equipe colocar a enquete. A enquete é com base na tendência de 2022. Nós temos esses 10 tópicos e a nossa pergunta, ela é exatamente com relação para vocês pensarem e colocar em ordem de prioridade 3 dessas habilidades subjetivas, né? E que tem a ver com você, que você percebe que você precisa desenvolver. Prioridade sendo a primeira, a que é mais importante, que você percebe que você precisa mais desenvolver. Só para a gente refletir, gente, também, sem certo, sem errado. Isso é uma reflexão individual e que nos faz aí a autopercepção. Nós vamos falar bastante hoje de autoconhecimento, então é importante a gente parar e pensar um pouquinho. Nós temos aí 14 pessoas, ó, já tem gente votando, que bacana, vamos lá. A gente pede 3, sempre dá mais trabalho, né, gente? Enquanto o pessoal vai respondendo, Lili, a Alexandra colocou que a pandemia trouxe a necessidade dos líderes ter mais foco na inteligência emocional. É verdade, Alexandra, é isso mesmo. Essa competência da liderança, né, que é essa percepção do outro, do desenvolvimento do outro, de eu me perceber como ser humano também, e até esse líder perceber as dificuldades dele e buscar o seu autodesenvolvimento, né? Foi uma coisa que a gente não tinha muito... Trabalhava, se sempre falamos de liderança, mas no momento que a gente trabalhou em home office, parece que ficou uma coisa muito mais evidente, né? A necessidade, talvez até da maturidade da equipe para poder trabalhar num modelo diferenciado. E esse líder à distância, como é que é isso, né? É bem interessante isso. Ó, a gente tem 11 pessoas aqui que responderam, sendo que a gente tem na liderança e influência social, acho que a inteligência emocional, ó, que bacana, inteligência emocional, esse grupo aqui percebe que é o ganhador, o tópico ganhador, de uma habilidade subjetiva que precisa desenvolver. Né? Todos nós, pessoas nesse mundo, a gente tem muito para desenvolver nessa questão, porque como ela é subjetiva, talvez ela não tenha sido muito exigida de nós. É claro que a gente sempre lida com pessoas, mas a gente veio de uma escola clássica, né, que você tem um conhecimento, você tem meta, você tem projeto, você tem uma estrutura organizacional onde eu tenho chefe, alguém que cobra. Então, desenvolver as pessoas não foi sempre muito incentivado, principalmente na questão subjetiva. Nas habilidades técnicas, a gente é exigido de estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, um aprimoramento, né, uma pós, e assim a gente vai buscando conhecimento técnico, isso é importante. Mas da inteligência emocional, bacana a percepção de vocês. Acho que o outro que ganhou aqui foi a liderança e influência social, que é exatamente os dois que pegaram lá. Alguns pensaram também na aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, é bacana. Criatividade, originalidade e iniciativa. Existem formas da gente desenvolver isso também, mecanismos. A princípio, eu tenho que partir de uma coisa chamada autoconhecimento. Mas a gente vai agora para essa parte um pouco mais avançada do autoconhecimento. Pessoal, se tiver alguma questão também que vocês colocarem lá no chat, o pessoal me avisa, a gente fala, tá? Fiquem à vontade. Bom, olha só quem apareceu para a gente, o Daniel Goleman. Esse nosso amigo, ele fez um primeiro livro aqui, a primeira edição do livro dele, que é sobre inteligência emocional, que é a teoria revolucionária, que redefine o que é ser inteligente. Olha que coisa impressionante, né? Então, é claro que a gente tem instrumentos, inclusive na psicologia, para medir o QI, né? Nós temos sim, que é racional e lógico, a gente consegue fazer testes, mas ele traz uma nova visão. E essa parte emocional, como é que eu desenvolvo, como é que eu meço, né? Então, ele traz a inteligência emocional
que se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções. Então, para eu começar a ter inteligência emocional, o primeiro passo é eu me conhecer e conhecer o que eu tenho de emoção dentro de mim. E à medida que eu vou desenvolvendo isso, eu consigo usufruir essa minha habilidade de percepção da minha emoção em benefício próprio, né? E olha que o livro dele, só para reforçar, é de 95, 96, a primeira edição. A gente só tem 25 anos, olha que pouco tempo, né? Que existe o livro do Daniel Goleman, e a gente está falando disso. Então, e eu vou além, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco de coisas do século IV a.C., que nós já falávamos disso. Então, a gente ainda está num estágio embrionário dessa coisa de emoção, da subjetividade, de como é que eu percebo a mim mesmo e o outro. Mas existe esperança para a gente está aí num caminho importante. Voltando aqui no Daniel Goleman, ele diz sobre esses 5 passos iniciais. Primeiro é conhecer as próprias emoções. Então, se eu sinto raiva, gente, tem uma diferença entre emoção e sentimento. Eu não vou adentrar muito nisso. Mas a emoção, ela é inata, é alegria, é tristeza, é raiva, enfim, medo, né? Elas são de todos nós, seres humanos, todos nós temos isso. Quando eu falo de sentimento, eu estou falando de uma representação da minha história de vida em cima de uma emoção, né? Então, é só para dizer que eu posso ter uma raiva diferente de outra pessoa, mas é porque tem a ver comigo, tá? O sentimento. Mas vamos nos restringir às emoções. Por enquanto, as emoções são naturais, tá? A gente já nasce com esse mecanismo, inclusive a neurociência vai falar disso também. Depois, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a controlar. Para esse controle ser a partir da percepção e para que ela não se torne disfuncional. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu estou com medo, né? Então, eu estou com medo, eu fico ansioso, por exemplo. Mas ao perceber que eu estou com medo e estou ansioso, eu posso fazer alguma coisa para diminuir essa minha ansiedade. Sei lá, caminhar, meditar, respirar, dançar, comer, sei lá, qualquer coisa que eu possa fazer vai diminuir um pouco o meu medo, a minha ansiedade. Mas se eu deixar extrapolar, e aí que vem o disfuncional, eu posso ter um infarto, eu posso ter uma pressão arterial elevada, e às vezes eu não sei, né? Nesse sentido, tá? Se for uma coisa de raiva, eu posso agredir alguém de verdade. Então, ela está sendo disfuncional, não está sendo de uso social comum, tá? Eu estou começando eu já não sou mais um ser humano, eu posso ser um bichinho, vamos pensar assim. O terceiro passo, que a gente fala da automotivação, é que nós, primeiro pensar, então eu percebi, eu controlei, e eu consigo fazer um raciocínio, penso sobre ela, eu sinto essa tal emoção, e aí eu vou decidir o que eu quero fazer, tá? E o que é dito é que nós temos uma grande parte nossa que é inconsciente e que dispara, são gatilhos emocionais, que disparam sensações e aquela raiva desenfreada ou aquele medo absurdo, né, por exemplo, e que são meus e que são inconscientes. Mas o que ele trata aqui é do consciente, aquilo que eu percebi o que é, e eu tenho total autonomia para pensar, sentir, e aí fazer alguma coisa com isso, antes de matar o coleguinha, quase nesse sentido. O outro passo é empatia. A gente vai falar um pouco sobre a empatia, mas essa capacidade de perceber o outro, entender as emoções do outro, na condição de humanidade. Isso é importante também. E o último passo, se eu conseguir fazer isso, eu começo de verdade a me relacionar interpessoalmente. Então, a habilidade de raciocínio interpessoal requer que eu consiga fazer esse caminho todo. Olha que bacana a gente começar a entender que nada é o que é. Eu posso desenvolver. Ela é uma habilidade a ser desenvolvida. E é mudança de comportamento. Nós vamos falar disso também, tá? O Goleman traz uma coisa bacana também, eu queria só destacar, que é assim, dos fatores de sucesso e dos resultados positivos da nossa vida, 20% ele entende que é do quociente de raciocínio lógico, é do QI, tá? 80% é do quociente de inteligência emocional.
Então, se eu não me conheço, se eu não controlo as minhas emoções, se eu não sei quem sou eu, e que eu acho muitas vezes que tudo é do outro, provavelmente eu não vou ter tanto sucesso em algumas coisas que eu faça, tá? Sempre vou ter uma pedra no meu sapato. Isso é bacana a gente entender também. Vou para frente aqui um pouquinho mais. Sobre a neurociência, que nos traz a questão da empatia, né? Então, falando da empatia, que é essa capacidade, né, de habilidade de detectar o que outra pessoa sente, e na medida que eu percebo, né, até porque eu sou humano, eu consigo sentir no meu corpo, fisicamente até, muitas vezes um estado emocional similar. A neurociência, por que a gente consegue perceber até no físico, gente? Aqui até um desenho, uma pessoa percebendo que a outra está triste, em prantos, por exemplo, ela percebe, ela entende o que está acontecendo, porque na condição de humano, ela sabe o que é passar por algo similar, e por isso ela começa a entender o outro, tá? Vamos pensar nesse sentido. E que a participação dos neurônios espelhos, os neurocientistas trouxeram que eles conseguiram evidenciar e perceber isso. Então, a empatia, ela tem a ver com esses neurônios. E o que são esses neurônios? Eles estudaram e perceberam que para algumas atividades, às vezes até motoras, tá, específicas, e esses neurônios, eles estão no nosso córtex pré-frontal inferior. E o que acontece? Por isso que a gente fala empatia, parece que eu estou de frente, né, olhando de fato o outro. Nesses movimentos, quando eu faço, os neurônios espelho, eles disparam em mim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu dei um abraço em alguém. Esse neurônio espelho, ele está ativo, tá? Porque eu tô praticando uma coisa, vou pensar motora mesmo, estou abraçando alguém. Quando eu vejo alguém abraçar, não sou eu que estou abraçando, tá? Quando eu vejo alguém abraçar, esse neurônio espelho, ele é ativado no meu encéfalo, na minha caixa craniana aqui dentro. Então, a gente fala que é físico, literalmente. A empatia tem uma área no nosso encéfalo que tem neurônios que identificam isso na outra pessoa. E aqui, ó, neurônio espelho, através do olhar, existe uma comunicação interpessoal, quando você olha para o outro. E nós conseguimos perceber, através da expressão facial, a expressão emocional do outro. Olha que bacana, essas emoções, né? Então, a gente fala, lembra que quando eu falei que tem uma porção de pessoas, naquele quadrinho lá que eu abri o tema, tinha uma pessoa que parecia que estava com raiva? Quando eu olho para um rosto de uma pessoa que passa raiva, eu consigo perceber a raiva. Eu entendo que é raiva, só de olhar para o outro. É o neurônio espelho que é ativado. Tá? Mas isso é bem profundo, tá, gente? É só passando bem por cima para vocês terem uma ideia do que é isso. Agora a gente vai falar um pouco da importância do autoconhecimento. Isso que é fantástico. Então, existem muitos instrumentos, muitos métodos e instrumentos que são psicométricos, né, que foram desenvolvidos, e aí que eu disse para vocês que tem coisas que são lá da época dos gregos, e são mesmo, e muitos estudiosos foram desenvolvendo instrumentos que conseguem avaliar comportamentos de nós humanos, tá? Um deles aqui é o William Marston, lá em 1928, também é um senhor bem antigo aqui do século passado, ele é psicólogo, e ele escreveu um livro sobre as emoções das pessoas normais, né? A gente que está vivendo no mundo, né? E ele fez um estudo e desenvolveu um método que consegue colocar nós humanos em 4 tipos de perfis comportamentais, tá, gente? Isso não mede inteligência, não mede experiência de vida, não mede valores, tá? É importante a gente saber disso. Ele olha o comportamento, como você está agindo naquele momento, tá? Todos nós, segundo Marston, e aí segundo os gregos também, tá? Porque isso aqui é bem antigo, fomos divididos em 4 tipos de perfis comportamentais. Para o Marston, existe o perfil dominante, né? E aí são pessoas que buscam resultado, são motivados por desafios e eficácia. Tem pessoas que têm uma dominância de influência, então eles buscam relacionamento, são motivados por liberdade e criatividade. Tem um perfil que busca estabilidade, e aí a pessoa busca colaboração entre as pessoas.
e são motivados por segurança e lealdade. E tem um perfil que é mais cauteloso, ele é o compliance aqui do DISC, né, no inglês, e ele busca precisão. Então, ele é motivado por altos padrões, né, e eficiência. É importante dizer que todos temos os 4, dependendo do momento de vida onde eu estou, uma dominância pode aflorar, e eu começo a agir de um jeito específico. Mas se eu conhecer, eu tenho possibilidade de mudar e ter melhores resultados. Esses instrumentos são para isso, para que a gente se conheça e tenha oportunidade de fazer alguma coisa, se desenvolver para ser uma pessoa diferente. Uma observação só a título de conhecimento, desde do século IV a.C., lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. No templo do Apolo estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Né? E segundo esse Deus, o grande objetivo da humanidade seria buscar o conhecimento de si, para então conhecer a verdade sobre o mundo em que vive. E aí a gente pode falar uma porção de coisas, né? Porque se eu não conheço, eu não consigo perceber, nem em mim, nem no outro. Isso é bem bacana de a gente começar a pensar. O que a gente vai trazer para vocês hoje, daqui a pouco a gente já vai entrar na nossa experiência, né? Acho que eu até falei bastante. Nós vamos falar sobre instrumento para avaliação comportamental. E nós vamos oferecer para vocês a possibilidade de vivenciar como é que é ter uma experiência com um instrumento desse. A Dinâmica, ela trabalha com o Profiler, ela é da empresa Solidis, e o Profiler, ele também se baseia no DISC, do Marston, mas também tem outros instrumentos psicométricos, como o MBTI, baseado nos perfis psicológicos do Jung, então tem outras coisas, tá? A percentual de acerto dele, só como curiosidade, tá, gente? Pela USP, foi dado 94,26% de acerto, e pela UFMG, 97,97% de acerto desse instrumento, tá? E a FINEP ainda fala que ele extrapola os conceitos do DISC exatamente porque ele tem outras coisas. Então, ele é um instrumento bacana e a gente vai oferecer para vocês, para que vocês vejam como é que é isso. Ele fala um pouco do perfil, é claro que a gente vai falar um pouquinho deles também. Tem um gráfico sobre o estilo de liderança da pessoa naquele momento e sobre as suas competências, inclusive para ela perceber, dentre as 20 que esse instrumento destaca, quais aqueles que ele precisa desenvolver, tá? Isso é bacana. Para falar um pouco só para... no caso do DISC, quando a gente fala do Profiler, ele mudou um nome, então o dominante é o executor, nós vamos falar disso, tá? O influente, ele é o comunicador, o planejador aqui é o estável, né? O que gosta de estabilidade é o planejador, e o compliance, ele é o analista. Só para vocês terem uma ideia de como são esses perfis, é claro que no instrumento vocês vão entender um pouco mais, tá? Se eu pensar na horizontal, o executor e o comunicador, eles são mais ativos, são extrovertidos, são práticos, gostam de riscos, gostam de mudança. Olha que coisa. Já pensando no analista e no planejador, são perfis que são mais receptivos, introvertidos, são mais teóricos, e eles gostam de seguranças e regras. Negócio de mudança, sem ter certeza de nada, não é com eles. Se eu pensar no vertical, executor e analista, são pessoas com foco em tarefas, resultados, ação. São mais formais e voltados para coisas, tá? Objetos, vamos pensar assim. E do lado do vertical aqui à direita, comunicador e planejador, eles têm foco em pessoas, relacionamentos, e eles são mais informais, gostam mais de gente, de mudança, né, de coisas diferentes. Olha que interessante, tá? Para conhecimento nosso. E nós vamos falar agora sobre a nossa experiência. Deixa eu ver aqui, nós estamos no tempo, um pouquinho só mais, mas eu acho que dá para a gente brincar bastante, tá? A nossa proposta, pessoal, hoje, eu vou explicar o que nós vamos fazer. Aí a gente vai ter um café de uns 5 minutinhos, nós vamos para as salas, tá? E aí nós vamos nos encontrar nas salas. E aí a gente vai fazer a nossa experiência, tá? A nossa proposta é nós fazermos uma atividade inicial já lá na sala, tá? De empatia. A gente tá falando muito disso, né? E vocês até trouxeram essa questão
do desenvolvimento da inteligência emocional. Lembra que é o quarto estágio, o quarto passo lá do Goleman, a empatia, né? Da liderança, então, perceber o outro, enfim. Então, nós criamos algumas personas. E cada sala, eu vou mostrar para você o que é a persona, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Mas são pessoas fictícias que nós criamos. E aí, o intuito é que vocês consigam perceber o que essa pessoa sente, o que ela pensa, o que ela vê. A gente recheou um pouco isso, eu vou mostrar para vocês. A gente deu um nome para elas e tudo mais. O primeiro passo é ler sobre a persona e perceber, é percepção, tá? Subjetivo sobre quem é ela, tá? E aí, depois de fazer esse primeiro exercício, nós vamos usar o Profiler, que é esse instrumento psicométrico baseado no DISC, que a dinâmica também utiliza, e nós vamos responder o Profiler. Ele é rápido para responder, e ele apresenta um relatório comportamental bastante detalhado, e que a gente quer mostrar para vocês e discutir com vocês a importância disso, a abrangência, e como isso nos traz uma ferramenta importante de autodesenvolvimento, tá? A atividade toda prevê uns 45 minutos, tá? Então, a gente já vai para essa questão. Ao retornar das salas, nós vamos ter aí uns minutinhos por grupo, né, por sala, e mais para falar do exercício de empatia. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês. É claro que quando eu falo de empatia com uma pessoa, que eu estou olhando no olho dela e que eu conheço, é mais fácil, né? Porque a gente tem essa coisa da percepção, do olhar, lembra? Né? Neurônio espelho e tudo mais que contribui com isso. No nosso exercício é subjetivo, mas eu vou ter uma percepção sobre o que me contaram dela. Também é um exercício de empatia. Bacana, tá? E aí, a volta é para falar um pouco disso, da percepção, da dificuldade, como é que foi isso, né? E aí eu vou apresentar um relatório. A gente vai falar um pouquinho do relatório, mas a título de vocês conhecerem o instrumento, tá? Ao responder o profile, pensem que não tem certo, não tem errado, é uma experiência mesmo, tá? É subjetivo total. Tudo bem? Podemos ir para esse exercício? Sandra, como é que estamos de pessoas? Teremos 2 salas. Tá bom. Você e a Lilian, cada uma, você vai ficar na sala 2. Tá bom. Lilian na sala 1. Eu coloquei, como a gente já está em 17h55, eu coloquei 40 minutos. Perfeito, acho que dá para a gente conversar bem. Eu vou falar, quem vai para a sala 1 vai com o Pedro junto, é isso? Isso. Tá bom. E eu vou com a Maria. Eu vou com a Maria, você vai então. Com a Maria, tá bom. Isso, tá? Só para eles verem, a persona é isso aqui, tá? A gente criamos 2 personagens aqui, né? Então, o Pedro, que tem 40 anos, é solteiro, trabalha em indústria. E a Maria, ela tem 35, é casada e ela trabalha no setor de serviços, ok? E a gente vai falar um pouco deles, tá? Bem subjetivo mesmo, olha aqui. Trabalhar esse nosso lado da inteligência emocional. Beleza. Beleza. Então, estou dividindo. Tá bom. Beijos. Legal. Olha que legal, o Nando fez uns cartões. A gente vai falando lá, a gente nem percebeu, né? Que ele estava lá quietinho, mas estava observando. É um problema isso, né? Ele pega olha, espelho meu. Existe alguém mais centrado do que eu? Olha o disque, a cabeça dele é o disque. Nossa, literalmente, muito bom, muito legal. E esse outro aqui é o que? Que é medida? Estou medindo? Né? Medindo as pessoas. As pessoas. É o que a gente está falando da empatia, né? De perceber o outro. Do perfil, né? Perfil. O perfil está bom. Ali é o Pedro e a Maria, com certeza. Com certeza. Acho que são mesmo, tadinhos, né? Foram as vítimas de hoje. E a Maria e o Pedro, né? Olha só. Chegaram, vamos esperar. Vamos esperar, muito legal, muito legal. É verdade. Cadê os dois? Persona não grata. Persona não grata, é verdade, né? Coitados esses dois aí, o Pedro e a Maria. Essa persona é sempre uma persona não grata. É verdade, verdade. A gente carregou mesmo, né? O Pedro, eu acho que ele acabou, né? Como a Lilian falou, sendo o executor mesmo. Provavelmente o resultado dele deve ser puro. A gente vai ver o relatório, se vocês quiserem comentar. Então, ele está num perfil puro, está agindo como executor mesmo, como
um comandante e tudo mais, né? E a Maria está muito comunicadora também, ela está voando assim, desesperada. Mas é dos bracinhos dela. Parece aqueles bonecos de braço de... É verdade, olha lá. Maria, mais assertividade, é verdade. O pessoal diz para ela, pelo amor de Deus, você está voando demais, seja mais assertiva. Muito bacana, adorei. Tem mais? Tem mais? Eu tô querendo mais. Não, tá bom. Tá bom, muito legal. Bom, pessoal, a gente voltou para a nossa sala, né? E a sala que tá todo mundo. É bom ver vocês, viu? É ruim ficar falando com o PowerPoint. É muito estranho esse negócio. Aí você tá falando com nada, é tão estranho, muito estranho. Mas a ideia é a gente falar um pouquinho. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse exercício da empatia. É claro que o Pedro e a Maria são fictícios, a gente até carregou, né? Porque são perfis assim, se bem que a gente conhece alguns Pedro e Marias, até comentei, não conhecemos alguns que estão assim, você fala, nossa, aquele ali é o executor, literalmente. A gente percebe só de olhar. Vocês viram que tem na persona, a gente falou que fisicamente como ele se comporta, né? Então, assim, a Maria, como ela é mais comunicadora, ela é alegre, leve, expansiva, ela gosta de gente, ela abraça. Você consegue, sem conhecer muito, só na atitude da pessoa perceber. Já o executor, ele é mais formal, ele está mais preocupado com fazer entrega, com relatório, com o projeto que ele tem que entregar, e às vezes alguém para conversar com ele quase nem ouve a pessoa, porque ele está muito ansioso para fazer a entrega. A gente vê isso também, né? O tempo todo. Mas o exercício da persona, como é que foi para vocês? O que vocês acharam? Quem quer ser a primeira vítima? Alguém quer falar? Fala do Pedro, gente. Fala do Pedro. Pedro. Como é que foi conhecer o Pedro? Eu acho... Bom, dizem late first, né? Então eu vou deixar primeiro as colegas se pronunciarem aí, depois eu falo um pouco. Eu achei o Pedro uma pessoa muito parecida com muitos que eu conheci por aí afora. Né, Lília? Então, Eu conheço um que você conhece. Nossa! Mas a gente fala. Eu achei até que tinha sido baseado nele. Vai ver que foi a minha inspiração, não sei. Eu achei bem interessante. Esse negócio da empatia é muito bom, é muito importante a gente falar sobre a empatia, porque nós vivemos a era do julgamento, né? Onde, às vezes, simples atitudes, elas são julgadas, né? E antecipadamente, a gente nem conhece a pessoa, a gente já olha para ela, já acha que é aquilo, porque a gente tem aquela coisa do julgamento precoce, e aí só depois a gente vai conhecer de fato a pessoa e ver que não era bem aquilo. Então, Lorena, eu estou fazendo um exercício muito grande comigo mesmo para tirar o pré-julgamento que é enraizado da gente, né? É conhecer as pessoas sem julgar nada dela. Nem aparência, nem fala, nem região, nem nada. Então, assim, é um exercício muito forte que a gente tem que fazer para a gente conseguir sobreviver como liderança nos dias de hoje, né? Então, eu achei muito válido, muito bacana e parabéns. Eu gostei muito. Gostoso. Obrigada, Lorena. Obrigada pela participar, né, do exercício, que é subjetivo, é uma pessoa que a gente criou, né? Mas, enfim, é uma prática. A proposta era nós pensarmos o quanto, às vezes, é difícil eu olhar alguém que eu também não conheço direito, eu já ponho um X nas costas, que é o que você falou, falei, ela tá muito assim. E, às vezes, eu não dou oportunidade também para a pessoa se desenvolver ou participar da melhor forma possível. Estou pensando naquele time de alta performance, né? Tem uma equipe, cada um tem um jeito, cada um tem um perfil comportamental que naquele momento está dominante. É assim que a gente fala. Não quer dizer que ela é isso pro resto da vida. A gente também não gosta dos instrumentos que estigmatizam. Ah, você é executor, então você nunca mais tem... Não, a gente tem que fugir disso, né, Lília? Tem que fugir disso e ter a empatia mas é empatia mesmo, não é falar empatia, achar que está sendo empática, é a empatia de corpo e alma, né? A verdadeira mesmo. Praticar, né? É uma habilidade subjetiva que nós temos que praticar. E começa em mim, em conhecer as minhas emoções,
em saber controlar as minhas emoções, Isso, em primeiro autoconhecimento. pensar antes de eu agir, para chegar na empatia. Olha que tamanho de caminho que o Goleman fez para a gente há 25 anos, e a gente está aqui aprendendo. Nem ele achou que ia ser assim, né? Ele deu uma entrevista que disse que ele não imaginava que ia ter essa repercussão toda, né? E o livro já há tanto tempo E continua é um livro excelente. Nossa, excelente. Eu tenho um resumo dele, quem quiser, mano. Eu fiz um resumo dele. Eu vou dar, já que a Lorena falou, vou dar uma opinião. É claro que existem bilhões de pessoas no nosso planeta e os perfis são menores, são poucos. Então, existirão aí milhões de Pedros, Marias, de Sandra, de Líria, né? De todas as pessoas. Agora, o que me chamou mais atenção, sabendo que a empatia é uma dessas habilidades essenciais aí para qualquer profissional, né, nesse futuro de hoje, né, sem dúvida alguma, eu percebi o quanto é difícil você realmente praticar essa empatia. Porque a gente fazer uma autoavaliação já não é fácil. Né? Quando você faz a avaliação com os olhos de uma outra pessoa, ou como se estivesse usando o chapéu dela, sentado na cadeira dela, ou usando os sapatos dela, é muito difícil, não é fácil. Se colocar naquela veste ali, a gente sente que essa veste não me serve, essa camisa está apertada, está larga, esse sapato... não é fácil você ter essa empatia, essa ser eficaz com essa empatia, de sentir o outro na pele do outro e perceber como é que eu me avalio, como é que o Pedro se avaliaria, ou como é que o Pedro acha que ele me avaliaria. Não é fácil, não é fácil. Então, é um exercício muito interessante, bem legal, gostei bastante. Não é fácil, mas é possível e é factível. Se vocês me permitem um testemunho, tá, Adriana? Claro. Eu passei por um processo bastante delicado há 10 dias atrás, e falando em empatia, assim, metade desse grupo que está aí foi muito empático, muito, muito. Eu recebi manifestações de pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? E assim, foi... eu senti na pele e no coração a empatia de todas essas pessoas, sabe? Então, não é fácil, mas existe muita gente praticando a empatia, e eu sou testemunha viva disso. Eu só queria compartilhar isso com vocês, e com você, Adriane. Às vezes, a gente não consegue perceber, não consegue captar, né? Mas ela existe, sim, e ela está muito presente nas nossas vidas e no nosso dia a dia. E tirando esse fato que eu acabei de citar, a gente percebe em muitas situações, né? Você percebe que, apesar do isolamento e do afastamento, as pessoas estão mais empáticas, as pessoas estão se preocupando mais com os outros. Quando você interage fora, no meio, num supermercado, num local de comércio, num local público, por necessidade, você percebe que as pessoas estão mais empáticas, estão olhando mais para o outro. Não sei se é devido a uma sensibilidade exacerbada, mas eu tenho visto e tenho sentido isso. Queria compartilhar com vocês. Obrigada. Bom. Obrigada a você, Ana, por compartilhar isso com a gente. Sem dúvida. Então... Quem falou? A Sandra passou Foi aqui eu. mais um cartoon, né? Mais um cartoon. Na verdade, o que acontece é isso, né? Nas Olha salas de trabalho, é que eu tenho um executor e um comunicador sentado na mesma sala e tem alguém na porta do... Se entende aí, criatura! Né? Porque os perfis são sempre diferentes. Né? E é o Pedro e a Maria aqui. Às vezes é a pessoa responsável por aquele time de alta performance que a gente quer, que tem uma atitude dessa, né, Lília? Vocês têm que se entender, vai lá e acabou. Então, essa percepção da dificuldade de relacionamento entre o humano, entender que as pessoas são diferentes e usar de ferramentas para conseguir fazer com que as pessoas conversem. É claro que a gente não vai mudar o mundo, gente, não é isso. Mas até se eu pensar em ambiente profissional, é um pouco do trabalho, né? A gente até brinca assim, gente, é só trabalho, né? Você não vai casar com a pessoa, levar ela para casa, mas a gente precisa aprender, é o relacionamento interpessoal. E vamos pensar que esse rapaz que está aqui do lado da mesa está muito nervoso e bravo por alguma emoção dele que, enfim, aflorou por uma coisa que a gente não sabe, um gatilho, como diz o Goleman.
tá? E a outra moça é comunicadora, ela não está nem percebendo que ele está com uma cara triste, por exemplo. Ela continua falando. Então, e a gente encontra pessoas assim, né, que não têm a capacidade, ainda a habilidade desenvolvida de olhar para o outro e perceber a dificuldade, que o outro precisa de ajuda. Então, eu acho que, na verdade, se você não tiver uma escuta ativa do outro, você nunca vai conseguir entender por que é que ele está fazendo aquilo. A empatia é você entender por que é que ele está naquele jeito. Não é você pensar igual a ele, não. É entender o porquê que ele está agindo daquela forma. Então, mas você, para chegar nesse ponto, você precisa ter um negócio chamado escuta ativa. Você precisa prestar atenção no que o cara está falando, nas entrelinhas. E isso dá trabalho, que nem o Adriane falou. É trabalhoso, não é assim da noite para o dia. Dá trabalho. É coisa de Dá treino. trabalho. Dá trabalho. É uma energia que se desprende, né, de você fica imaginando um gestor, né, com 100 pessoas ali, num projeto, né, que é onde eu mais vivencio, né, ter que praticar essa escuta com todo mundo reclamando tudo, com todo mundo insatisfeito com tudo, com entregas e tudo, é o ideal dos mundos, né. Eu acho que até esse formato aí dessas squads aí, elas têm que mudar, sabe? Justamente para o líder ele ter mais essa condição, né, de escuta diferente de hoje em dia, né? Tudo jogar, tudo... Eu acho que talvez até vai... Verdade. Mude, pessoal, né? eu queria... Porque... Quem quer falar? Pode falar, Rosângela. Já tentei falar um bocado de vez. Assim, o que eu senti nessa dinâmica, assim, é que a gente, no primeiro momento, a gente era o Pedro. Então, eu acho que se eu fosse o Pedro e eu fosse me autoavaliar, eu não ia colocar as piores coisas em mim, porque às vezes a gente não percebe que a gente tem aquelas coisas que não tá legal, né, para nossa postura. E, assim, eu percebi muita coisa, assim, os olhares procurando coisa ruim no Pedro. Mas se fosse mim, eu ia procurar aquele tanto de coisa ruim em mim. Aí, assim, eu senti isso, né? E na segunda parte era eu me pondo no lugar de Pedro. O que eu queria que ele seria? O que eu queria que ele fosse diferente, né? Porque a postura dele não estava legal. Aí, sim, a outra parte ali, eu estava me pondo no lugar dele. Aí, assim, eu não estou julgando ninguém, nem a mim mesmo, que eu também fiz também, mas é muito difícil, mas também não é impossível. Verdade. Né? Num mundo que há muitos julgamentos, assim, às vezes a gente tem um cara que trabalha na nossa equipe, aí, não, esse cara já não pode estar trabalhando aqui. Não, a gente tem que mudar o Pedro. Porque se a gente não for líder de pessoas para mudar aquela pessoa, então a gente vai trabalhar só com quem é bonzinho? Não, a gente trabalha com um monte de gente que tem defeitos, e a gente tem que mudar essa situação. Eu queria até falar, Rosângela, eu vou falar um pouco do relatório, é que todos nós temos Pedros e Marias dentro de nós. Isso. Nós temos. Eu me identifiquei muito. Tem os dois. A questão é que o Pedro, embora ele seja um executor, ele tem muita coisa boa. E ele, se colocado na função adequada no momento, vai se ter os melhores resultados com o Pedro. Se você colocar uma Maria, não vai dar certo. E o instrumento, quando a gente responde, a gente até diz assim, tente ser o mais honesto com você, porque o relatório é para você perceber o que você precisa desenvolver, sem julgamento, inclusive próprio, né? Então, no primeiro momento é como eu me vejo, no segundo momento é como os outros me veem, de alguma forma. É a minha percepção, tudo é subjetivo também, né? Mas a ideia, e eu até queria mostrar um relatório, porque vocês vão ver que tem muitas coisas dos todos os perfis, até no Pedro, se você pegar, ele vai ter coisas positivas. Às vezes eu tenho trabalhos que eu preciso pessoas voltadas para meta, para resultado e focadas. Que se eu colocar uma Maria, não vai entregar. Exatamente. Aí também tem situações que eu preciso de um soft skill mais aflorado, né? Então, eu preciso da Maria. E aí, se eu pôr o Pedro, ele vai bater nas pessoas e não vai sair. Né? Então, tudo errado. Essa percepção que é bacana, né? Que todos temos perfis, os 4, e que dependendo da situação, por isso que a gente fala que é uma avaliação comportamental,
e autodesenvolvimento. O mundo ideal é que nós tenhamos os 4 em equilíbrio. Eu, profissional, saiba o momento que eu tenho que ser Pedro, o momento que eu tenho que ser Maria, o momento que eu tenho que ser os outros lá, que são os analistas e planejadores. Né? E é claro que a proposta foi bem forçada mesmo, que era para a gente ter um Pedro bem Pedro mesmo. Então foi. E a Maria também. A Maria quer só relacionamento, abraço e beijo, só. Ela não quer mais nada, né? Então foi para a gente perceber os perfis antagônicos. Né? Mas assim, a ideia é que você tenha um equilíbrio dos perfis dentro de você para que você seja uma profissional mais aderente a qualquer necessidade que você tenha. Eu posso mostrar um relatório rapidinho, se vocês me permitem? Vou voltar lá, onde é que eu estou com o relatório? Se quiser depois mostrar o do Pedro, aí você me fala e eu compartilho aqui. Tá bom. Ó, a Maria é comunicadora pura, a gente forçou também, né? Ela só gosta de gente, de beijo, de abraço, de ir pra festa, é alegre, otimista, tá se sentindo muito triste porque tá sozinha, tá em distanciamento social, enfim. Então a gente carregou, ela deu que ela é a comunicadora. A gente fala puro porque a gente tem uma tendência a ter 2 perfis. A maioria de nós temos 2 perfis dominantes em destaque no momento. Alguns, como a Maria e o Pedro, a gente forçou para ser um puro. E alguns a gente já viu também pessoas que têm 3 já desenvolvidos. Então, ela consegue, dependendo da situação, usar essa competência. Né? Claro que aqui ela fala, né, que ela se comunica fácil, ela é fluente, enfim, é confiante, ela é gregária, né, junto às pessoas, aberta, dá valor ao contato com as pessoas, desenvolvimento de relações positivas. E o relatório, eu vou passar, vocês devem ter visto um pouquinho dele, mas ele fala das subcaracterísticas. Então, a Maria, o que ela preza por amizade, sociabilidade, entusiasmo, dinamismo, né? Aí fala que ela tem bastante habilidade de comunicação. Fala bastante de habilidades gerais. O relatório ele é gigante, gente. Dá o mapa da nossa alma. É impressionante o que 2 telinhas com palavras fazem. Mas o que eu queria falar um pouco desse próximo gráfico aqui é que mostra, por exemplo, ela tá no perfil do comunicador, ela tem 48, quase 49% dele puro. E essa parte aqui, vamos pensar que são características que favorecem a Maria. Então, ela tem empatia, ela consegue se relacionar, ela gosta das pessoas, ela é otimista, ela tem energia para fazer as coisas, ela tem alegria, isso é importante para buscar resultados, enfim, contagiar pessoas, para liderar, inclusive. Então, tem coisas importantes. Aí, o que é o negativo dela? Ela é indisciplinada, ela é desorganizada, ela é muito exagerada, ela é procrastinadora. Então, ela também tem ali quase 22% é o mesmo perfil, tá? É que o comunicador, ele tem coisa boa e coisa que pode prejudicá-lo em alguma situação. Assim como, se a gente falar aqui ela é mais comunicadora e depois, acho que ela é mais analista. Ela tem um perfil um pouco detalhista, metódica também. Tem o lado do executor, tá vendo? Mesmo ela não apareceu lá, mas ela tem também. E ela está dizendo que o lado dela, que ela tem, vamos pensar, o perfil que favorece, tá? Do executor, o lado que favorece, ela tem assertividade, ela é comandante também, ela foca em resultados de alguma forma, e ela é autogerenciada, olha só, um pouco, é isso que ele colocou. O negativo é que ela pode ser dominadora, ela pode ser impaciente, porque ela tem muita energia, não é muito focada. Ela é orgulhosa, tá vendo? É o lado deles aqui. Então, todos eles têm, eu só vou falar, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que favorece o executor e o que pode prejudicar, tá? Só para vocês terem uma ideia. O que favorece o comunicador e o que pode prejudicar, o que pode favorecer e prejudicar o planejador e o analista também, tá? Só para ter ideia, tá? Porque isso é gigante. Mas, por exemplo, o executor, então, ele é assertivo, comandante, foca em resultados e ele é autogerenciado. Olha o Pedro, quanta coisa boa, né? Só que para o lado que pode prejudicar, dependendo da situação, ele é dominador, ele é impaciente, ele é orgulhoso e competitivo, ele vai passar por cima dos outros, tá? Vou falar da Maria agora. Então, o lado otimista, né, o lado positivo, ela é otimista, ela trabalha em equipe. Olha que legal, para eu ter times de alta performance, eu preciso dessa competência.
ela é comunicativa, ela é persuasiva. O lado não tão bom, né? Indisciplinada, desorganizada, exagerada e procrastinadora. Então, depende do que eu vou dar para ela fazer. O planejador, lado mais positivo, metódico, paciente, modesto, empático. Ó, ele tem essa competência de olhar para o outro e perceber o ambiente, enfim. Por outro lado, ele pode ser indeciso, introvertido, ele tem medo de perder, né? E ele é inseguro. Então, lado não tão bom. O tal do analista, ele é cuidadoso, lado mais positivo, ele é reservado, ele é disciplinado, ele é estrategista. A gente precisa de analistas para poder fazer planos, estratégias, nos direcionar, né? Por outro lado, o lado não positivo é que ele pode ser pessimista, ele pode ser inflexível, ele pode ser crítico e teimoso. Então, né, tudo tem o lado bom e o lado não tão bom. Aqui a gente tem as vantagens e desvantagens da Maria. Eu vou passar aqui, tem índices, esses índices, eles vão falar um pouco mais da pessoa, né? Então, sobre a energia, a gente fala que aqui é o pique para o trabalho, ela está com um pique normal, baixo, mas assim, tem até pelo perfil dela, da comunicadora, ela tem energia para fazer as coisas. O quanto ela tem que ela percebe que o meio ou o ambiente que ela está exige coisa dela. Então, ela tem uma percepção, um peso muito grande com relação ao ambiente e quanto esse ambiente cobra dela. A questão de aproveitamento, pensando se as habilidades dela estão sendo bem utilizadas ou não. A questão do moral, o nível de autoaprovação, né? Tem a positividade, autoestima, se ela é flexível. Essa amplitude é a importância do ambiente de trabalho, o quanto esse ambiente, o quanto essas pessoas à minha volta me incomodam. Se ela é automotivada, qual é o nível dela de incitabilidade? Tá vendo? Dela, o normal já é alto, porque ela tem muita energia para fazer as coisas. Se você der um projeto para ela, rapidamente ela fala, oba, legal, por onde a gente começa? Rapidamente. Tá vendo? Ela tem o lado bom e às vezes tem o lado que ela voa, né? Aqui, nesse gráfico, fala do ambiente, né? Então, com relação ao perfil da pessoa, aqui como é a Maria, né? Ela é comunicadora aqui pura. Ela percebe que o ambiente gostaria que ela fosse bem menos comunicadora, mas ela não consegue se adaptar muito. Tá vendo que a distância daqui, do triângulo até aqui, ela é grande. Então, ela se esforça, ela deve estar sofrendo para tentar se habilitar, se adequar a esse ambiente que exige dela isso. Isso que a gente vai percebendo. O estilo de liderança dela também o perfil, ela está sendo mais informal, que é a bolinha aqui, e ela percebe que o ambiente gostaria que ela fosse mais condescendente. Então, tem várias leituras aqui quanto ao ambiente, estilo de liderança. Não vai dar para a gente falar sobre todo o relatório. Eu queria só mostrar a parte de competências. Isso aqui é bacana de nós vermos, porque olha só, Maria, toda essa parte aqui, ela precisaria desenvolver mais, onde ela tem essa questão de ser multitarefas, ou seja, ter várias coisas para fazer ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade. Se você der muitas coisas, ela vai se enrolar, vai procrastinar, que é um pouco do perfil, né? Por outro lado, competências muito bem desenvolvidas estão aqui, relacionamento interpessoal, sociabilidade, extroversão, né? Então, o que está menos aqui na roda são multitarefas, a automotivação dela, ela pode se desmotivar, até por não se sentir aceita no grupo, até porque ela está no momento de afastamento social. A proatividade dela também, pelo menos na roda aqui, está dizendo que ela não está tão proativa nesse sentido. Então, são coisas importantes. É bacana que no relatório ele vai traduzindo o que é também, né? Por exemplo, aqui está a capacidade de compreender o sentimento ou reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias, né, da outra pessoa. A capacidade de ouvir, que o Agostinho comentou, é uma competência, né? Então, escutativa, habilidade de ouvir com atenção. Aqui está dizendo que dela está normal, que ela consegue, porque pensando em pessoas, né, ela dá muita atenção. Enfim, deixa eu ver que tem... Essa área de talentos é bacana vocês verem também. A Maria está nesse quadrante aqui no 7. O 7 diz que ela é
Aconselhadora, e ela está extremamente alta aqui, ó. Eles são bons ouvintes, voltados a interesses sociais. Aqui eu falei até das profissões. Podem ser psicólogos, conselheiros, articuladores, harmonizadores, pacificadores. Tem a ver com as pessoas, olha só. São agradáveis, trabalham em equipe. Olha quanta coisa tem aqui. Você consegue pensar. Podem desempenhar trabalhos professorais, de diplomacia e trabalhos burocráticos. As profissões: assistente social, atendente, recepcionista, balconista, médico, enfermeiro, psicólogo e conselheiro. Porque tem a ver com pessoas, né? Ele gosta de gente, ele gosta de cuidar de pessoas. Já o ambiente, na percepção dela, tá? O meio que ela tá, o ambiente, exige que ela, na percepção dela, que ela seja o 11. O 11 é que ela seja mais especialista, que ela controle mais o trabalho de acordo com as regras. E aí, quem são essas pessoas, né? Bom, secretários, mecânicos, pintores, aqui tem uma série de coisas. Ela percebe que realizam bem todo o serviço de contabilidade e escritório. Tá vendo? Estão dizendo para ela, na percepção dela, tá? Percepção que ela tem, que os outros têm dela, é que ela fosse muito mais organizada. Eu lembro que a gente respondeu isso mesmo. Mais centrado, mais rotineiro, mais organizado. Então, à medida que ela responde aquelas palavras, ela vai cair num quadrante assim. Mais compliant. Ela está sofrendo aqui, ó, tá longe. Quer falar? Pode falar. Não, está dizendo mais compliance, na verdade, né? Ela deveria ser, né? Sim. Ela está dizendo assim, eu sei que eu estou cheia de relacionamento e que eu quero abraçar as pessoas, mas o mundo está dizendo para mim que eu devia ser mais focada, organizada, que eu trouxesse mais resultados. É a percepção dela. Aqui a gente sempre fala que a pessoa está sofrendo, porque a distância é muito grande, ela não está dando conta. É isso, pessoal. A gente passou hoje uns 5 minutinhos, passamos um pouquinho mais. Eu vou parar de compartilhar. Esse tema dá para a gente conversar horas, tá? Horas e horas e horas. É muito interessante. Mas acho que para o objetivo e para o tempo de hoje, a gente conseguiu aí com 5 minutinhos a mais. A Sandra está colocando para a gente, e a Liliane também, no chat, o link da nossa avaliação de reação. Por favor, pedindo novamente, né? Se vocês não puderem responder hoje, mas se puderem responder amanhã, hora que a gente passar o resumo, vai o link também. E aí a gente conta com a atenção de vocês para fazer isso para a gente. Até para a gente poder desenvolver melhor, né? Nosso trabalho sempre. Bom, só tenho a agradecer a participação de vocês, a paciência, né? Por tudo que a gente falou. E desejando que vocês voltem nos próximos, né? Que no próximo ano a gente vai ter outros encontros para mudança e vocês estão todos convidados. É muito bom, viu? Tá sempre com vocês que são, assim, aí na gestão da mudança, né? É muito bom compartilhar esse conhecimento. Só estar perto de vocês já vale a pena. Que bom. Eu também sou Maria, gosto de gente. E colegas novos também, né? E conhecer colegas novos, né? É sempre gratificante. Muito bom, fantástico. Obrigada pela participação de todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau.